Olá, turma, tudo bem? Bom dia. A aula de hoje é sobre a agricultura. O que é agricultura? A agricultura é a prática do cultivo de planta e reprodução das mesmas. Que é através da agricultura que leva nossos alimentos para nossas casas. Aqui nós vamos mostrar como é praticada a agricultura. A agricultura e as condições naturais para ela ser cultivada. Aqui vocês observam, embora a agricultura possa atualmente beneficiar-se de grande desenvolvimento técnico e científico, ela ainda depende de condições naturais, como o clima, o solo e o relevo. Vamos ver o que é o clima. O clima é um fator que influencia de forma decisiva na distribuição espacial das várias plantas cultivadas no mundo. O solo, nos solos férteis, a produção e a produtividade agrícola são maiores. Porém, se o solo for de baixa fertilidade, precisa ser submetido a procedimentos técnicos para que se obtenha uma boa colheita. O que quer dizer isso? É fazer o adubo, a correção do solo. Aqui, logo em seguida, nós temos o relevo. O relevo, em áreas montanhosas, a prática agrícola torna-se difícil, pois a declividade das encostas confere maior poder erosivo às águas das chuvas, que pode arrastar o solo e as plantas. Para resolver esse problema, o ser humano desenvolveu técnicas como os terraços e as curvas de nível, que logo em seguida nós vamos ver. Aqui vocês observam que são curvas de níveis. A curva de nível é para proteger o solo de uma possível erosão causada pelas águas da chuva. Vai subir mais. Tá bom. O sistema de produção agrícola. Além das condições naturais, existem outros fatores que influenciam a prática agrícola. Para a agricultura, deve-se considerar 3 fatores de produção: terra, trabalho e capital. Aqui são os tipos de agricultura. Nós temos uma agricultura chamada agricultura extensiva. O que é agricultura extensiva? É aquela em que os produtos são feitos em grande escala, sem uma proteção dos seus cuidadores, dos seus técnicos. Por exemplo, a terra é o principal fator de produção. O uso de técnicas tradicionais, isso está com a agricultura extensiva, baixa produtividade. Além disso, praticamente a agricultura extensiva é toda ela praticada com os membros da própria família, para tirar o seu sustento. Aqui nós temos uma apresentação da agricultura extensiva, como vocês podem perceber aqui na tela. Provavelmente que seja a esposa e o marido trabalhando na terra, sem uso de máquinas. Aqui é bom. A agricultura intensiva, ela tem o quê? Os principais fatores. O capital é o principal fator de produção. Intensa utilização de máquinas e implementos agrícolas, adubo, equipamentos para irrigação, semente e mudas selecionadas. Elevada produtividade. Essa, em outras palavras, nós chamamos de agricultura moderna, onde tem o excessivo uso de máquinas e também eles usam muito o que nós chamamos os agrotóxicos para combater as pragas. Aqui nós temos uma agricultura extensiva, como vocês já viram anteriormente, aqui as máquinas na produção, na colheita dos produtos produzidos na agricultura, vocês percebem que todo eles é industrializado. Baixa mais. A organização da produção da agricultura brasileira. Nós temos aqui o que? A produção agrícola no Brasil é diversificada, estende-se
por todo o território brasileiro, apresentando as regiões com maior ou menor adensamento da atividade agrícola. Existem 4 tipos de organização da produção agrícola brasileira. São o latifúndio, a agricultura familiar, a unidade de subsistência e a empresa agrícola. Para quem ainda não sabe, o latifúndio são grandes extensões de terras, que nós chamamos latifúndio. A agricultura familiar, por sua vez, é aquela agricultura praticada pelos próprios membros da família, sem o uso de mão de obra assalariada. A unidade familiar de subsistência é a agricultura que produz seu próprio produto. Essa produção, toda ela é destinada para o próprio sustento da família. O excedente, o que é comercializado e vendido para o mercado. E a empresa agrícola são aquelas empresas que nós chamamos de empresa agroindustrial, que ela mesma planta e ela mesma industrializa. Aqui, como eu já havia dito anteriormente, aqui você pode ver um grande latifúndio de terra cultivada. Está aqui. Agricultura familiar. O uso da terra é feito por pequenos proprietários e arrendatários. Trabalho familiar. Visa abastecer o mercado interno. Responsável por mais da metade da produção de alimentos no Brasil. Aqui nós temos, logo em seguida, vocês verem a exposição de uma agricultura familiar. Toda a família reunida e de antemão mostrando o que eles produziram nas suas pequenas propriedades. Lembrando a vocês que a agricultura familiar ela não tem o uso, geralmente, de agrotóxicos. Ele está passando ligeiro. Aqui nós temos uma empresa agrícola, como eu havia já dito anteriormente. Toda a produção da agricultura é industrializada no próprio lugar da colheita, que nós chamamos agroindústria. O que quer dizer? É uma indústria dentro da agricultura. De lá os produtos já saem totalmente industrializados para abastecer o mercado interno e externo também. Aqui diz as questões das agroindústrias. Aqui, transforma os produtos que cultivam em bens industrializados. Dá um exemplo, da laranja eles produzem o suco. Da cana de açúcar ele produz o álcool e o açúcar, exemplo de agroindústrias. Aqui abaixo você vê a produção da agroindústria, as pessoas industrializando os produtos que são colhidos dentro da própria agricultura, da própria fazenda, melhor dizendo. Aqui, nós vamos com a agricultura também moderna, nós vamos ter os impactos ambientais, como, por exemplo, a agricultura moderna tem causado diversos impactos ambientais. Entre eles, nós podemos citar a compactação e a erosão do solo, a contaminação da água dos rios e lençóis subterrâneos, o uso de agrotóxicos. O que quer dizer isso? É que na agricultura moderna, a degradação do meio ambiente é muito grande, principalmente no nosso país, o Brasil. Aqui vocês percebem bem claramente o solo sendo todo erodido pelas águas das chuvas. Aqui ocorreu que a pessoa que desmatou essa área não teve o cuidado de fazer os procedimentos legais, que nós chamamos as curvas de níveis. As curvas de níveis servem para proteger a erosão do solo, nesse caso aqui vocês estão percebendo. Aqui abaixo nós vamos ver o que são agrotóxicos. Os agrotóxicos são produtos químicos usados nas lavouras para controlar as pragas e as doenças que atacam as plantas. O uso inadequado pode provocar envenenamento, contaminação dos alimentos e dos recursos hídricos. Aqui, por exemplo, nós estamos vendo bem nitidamente a prática do agrotóxico na agricultura. Isso no Brasil ainda é muito utilizado. Esse tipo de produto, isso chama-se venenos para combater as pragas
e muitas vezes fortaleceu a própria agricultura. É muito prejudicial à saúde do povo, da nossa população, por exemplo. Aqui tem, mostrando aqui, que cada brasileiro consome em média 5,2 litros de agrotóxicos por ano. Até quando vamos engolir isso? Nós vamos chegar numa parte que mais nos interessa, é falar dos produtos orgânicos. Por exemplo, o que são produtos orgânicos? São cultivados com adubo natural e controle biológico sem o uso de agrotóxicos. Esses produtos fazem parte da chamada agricultura sustentável, sistema que se preocupa com a manutenção dos recursos naturais e com o meio ambiente. O que quer dizer isso? Que nos produtos, na agricultura orgânica, não se usa agrotóxico. Isso é um envenenamento tanto para a planta como para a saúde humana. Aqui nós temos exemplo de produtos orgânicos. Vocês estão vendo aqui, isso aqui tudo foi tirado, bem trabalhado pela natureza. Vocês estão vendo aqui o tomate, por exemplo, tem o chuchu, tem a batata, e dentre outros, pimentão, e dentre outros produtos orgânicos que é produzido. Um detalhe, os produtos orgânicos ainda, inclusive no Brasil, tem um preço mais elevado do que os não orgânicos. Porque o produto orgânico são ainda produzidos em pequena escala no nosso país. Bom, pessoal, terminado essa explanação,